A população judaica global pode ser pequena, mas é extremamente diversa. Alguns judeus usam strimels, outros usam dalabias. Alguns comem mufleta, enquanto outros comem bagels. Algumas músicas judaicas soam assim. E outras assim. Com a dispersão dos judeus pelo mundo nos últimos 2 milênios, cada comunidade criou um modo próprio de se identificar e responder: que tipo de judeu você é? Ashkenazi, Sefardita, Mizrahi, Beta Israel, Benemenashe. Identidades são mais complexas que rótulos de uma palavra, especialmente quando Sefardita e Mizrahi frequentemente são agrupados. O que significa falar sobre Sefarditas e Mizrahi? Judeus? Sefardita é mais do que uma conexão geográfica. Nenhuma palavra sozinha pode capturar totalmente todas as nuances complexas da identidade humana, especialmente quando as pessoas usam as mesmas palavras para significar coisas muito diferentes, como Sefardita e Mizrahi. Se você perguntasse a um judeu comum a diferença, provavelmente daria essa resposta simplificada. Vou resumir. Sefardita significa de Sfarad, ou Espanha, e se refere aos judeus com raízes na Península Ibérica. Enquanto isso, Mizrahi, ou Oriental, é um termo geral para judeus do mundo árabe e muçulmano, mas essa é uma simplificação. Este é o motivo, em termos do significado das palavras, sim. Tanto Sefardita quanto Mizrahi se referem à geografia. Sefardita está ligado à Península Ibérica, Mizrahi a algum lugar ambíguo no chamado Oriente. Você pode ser mais específico? Essas palavras significam mais que isso. Sefardita também indica uma escola de pensamento e uma visão específica de praticar o judaísmo. Não é só um lugar, mas um estado de espírito. Por centenas de anos, os judeus prosperaram na Ibéria. Novas escolas de filosofia judaica surgiram. Estudiosos sefarditas como o Rambam revolucionaram o estudo da lei judaica. Paralelamente, estudiosos askenazes na Europa desenvolviam métodos próprios de estudo da Torá, e as duas escolas divergiram em vários pontos-chave. E é por isso que judeus sefarditas e askenazes frequentemente seguem costumes diferentes. Ser sefardita significava tanto ser de Sfarad quanto seguir a escola específica de observância religiosa sefardita. É assim que a gente faz, parceiro. Os judeus de Sfarad não puderam ficar na terra onde viveram por séculos. No fim do século XIV, a vida judaica na Espanha tornou-se insuportável. O golpe fatal ao judaísmo sefardita ocorreu um século depois, quando Fernando e Isabel decretaram a Espanha livre de judeus. Os judeus sefarditas se espalharam pelo mundo, levando suas tradições que influenciaram e se misturaram aos costumes judaicos locais. Mas algumas dessas comunidades já existentes nem sempre estavam dispostas a se misturar com os refugiados sefarditas. Muitas comunidades tinham consciência de suas diferenças. Os judeus de Cochin, na Índia, chamavam seus vizinhos sefarditas de paradesi, estrangeiros. No Marrocos, os judeus sefarditas eram conhecidos como Megurashim, os expulsos. É natural que pessoas e culturas se misturem. Apesar de algumas comunidades preservarem identidades e tradições distintas, com sinagogas e cemitérios próprios, certa integração era inevitável. Na verdade, em algumas comunidades, as tradições sefarditas se tornaram a nova norma, e foi assim que alguns judeus sem nenhuma herança ibérica passaram a ser chamados de sefarditas. Ok, você está pensando, entendi. Sefardita não é só um termo geográfico, mas herança, tradições, comunidade e escola de pensamento. E os Mizrahim? Mizrahi é um termo recente, com algumas origens desagradáveis. As pessoas veem poeira. Eu vejo impérios. Esta é a própria terra resgatada do Monte do Templo, pisada por babilônios e romanos, resgatada, peneirada e oficialmente certificada. 3.000 anos de legado agora são seus. Não apenas estude a história, vista, clique no link para garantir sua parte de Jerusalém. A expulsão da Espanha transformou o judaísmo global, aproximando comunidades distantes umas das outras. 4 séculos e meio depois, outra grande migração abalou o mundo judaico. Isso mesmo, estou falando do recém-formado Estado de Israel, que acolheu judeus de todos os cantos do mundo. Muitos foram para Israel por idealismo, mas outros porque não tinham para onde ir. Embora Israel tenha sido estabelecido como um refúgio seguro para os judeus do mundo todo, os fundadores de Israel não tinham tanta certeza sobre o que pensar de muitos desses imigrantes.
A maioria dos fundadores do país era Ashkenazi, judeus vindos da Europa e tinha uma visão específica para o novo país. Secular, socialista e ancorado na tradição europeia, mas ideais são uma coisa, a realidade é outra. Com a chegada de imigrantes do Oriente Médio e Norte da África, os fundadores de Israel precisaram enfrentar os fatos concretos. Em geral, esses judeus não eram seculares, não eram socialistas e tinham suas próprias tradições muito diferentes. É aqui que a história fica feia. Veja, para os fundadores de Israel, esses judeus eram todos mais ou menos iguais. Eles não sabiam ou não se importavam que judeus indianos podiam ser sefarditas ou malabares e que judeus marroquinos falavam Hakatiá ou só judeu árabe. Noivas iemenitas morriam em Tashbuk, enquanto persas queimavam a ruda selvagem contra o mal-olhado. Quem tinha tempo para investigar essas diferenças? O país cedia sob o peso da guerra e da pobreza. Esses novos imigrantes eram israelenses, mas precisavam de um nome para diferenciá-los dos demais israelenses, os Ashkenazes, idealizados pelos fundadores. E o nome que o establishment israelense criou foi Edot HaMizrash, comunidades do leste, informalmente Mizrashim, orientais, mas o leste depende de onde você está. Isso porque o termo não tratava de geografia. Era apenas uma forma bonita de criar uma divisão entre os judeus Ashkenazi ocidentais e, portanto, civilizados, e os judeus orientais, ou chamados de primitivos. O termo elimina todas as nuances, colocando judeus de países tão distintos como Irã e Índia em uma categoria geral de não Ashkenazi. Hoje, muitas pessoas, até algumas que se dizem Mizrahi, desconhecem as origens negativas do termo, pois ele foi ressignificado. Uma declaração política de orgulho, não um quase insulto, mas as linhas podem se confundir. Alguns judeus israelenses chamados Mizrahi ainda se definem como sefarditas por associarem suas crenças e tradições religiosas a essa identidade. Por isso, sefardita e Mizrahi são agrupados, mas aqui está a parte mais surpreendente. Longe de ser um oásis de cultura europeia no deserto, Israel tem se tornado cada vez mais Mizrahi. E aqui está a terceira coisa que você precisa saber. A cultura Mizrahi moldou Israel. Não era fácil ser um judeu do Marrocos, do Iêmen ou da Tunísia. Nos primeiros anos de Israel, o establishment Ashkenazi suprimiu e desprezou a cultura Mizrahi, e as rádios principais se recusavam a tocar músicas Mizrahi. Raros Ashkenazim participariam de uma mimuna, a festa de carboidratos pós-Páscoa adorada pelos judeus marroquinos. Algumas noivas Mizrahi até deixaram de fazer a cerimônia de rena pré-casamento, pois essas tradições eram consideradas embaraçosas e antiquadas. Mas alguns jovens Mizrahi se recusaram a aceitar o status quo. Pequenos protestos pró-Mizrahi cresceram até 1971, quando o movimento pró-Mizrahi mais famoso causou um grande impacto em todo o país. Hapantarim Ashkorim, também conhecidos como os Panteras Negras de Israel. Eles marcharam pelas ruas para transmitir uma mensagem simples. Os judeus Mizrahi mereciam o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades que seus irmãos e irmãs Ashkenazi. Os Hapantarim não foram pioneiros na luta por direitos iguais dos Mizrahim. Alguns ativistas e políticos vinham defendendo um tratamento melhor para os Mizrahim há décadas, mas a mudança foi gradual. Só em 1977 que o establishment israelense sentiu o poder do voto Mizrahi. Menachem Begin destituiu o establishment israelense principalmente ao conquistar eleitores sefarditas e Mizrahim. Mas a revolução política mais marcante foi a criação do partido político Shas. Fundado em 1984 pelo rabino-chefe sefardita de Israel, Ovadia Yosef, o Shas mostrou ao país que eleitores sefarditas e Mizrahim tinham grande influência. Mais vitórias vieram depois, algumas óbvias, outras mais sutis. A música Mizrahi começou a dominar as rádios israelenses. A comida Mizrahi ganhou destaque à medida que os israelenses Ashkenazi descobriram as delícias que são kubi, malawa, jarnum e sabik, alimentos que agora são sinônimos de Israel. Atualmente, quase todos os israelenses de qualquer origem já participaram de ao menos um mimuna, tradicional festa marroquina que marca o fim da Páscoa judaica com um banquete de deliciosos carboidratos. Cerimônias de rena pré-casamento também se tornaram cada vez mais comuns, e os filmes e programas de TV israelenses têm explorado bastante o choque cultural entre Mizrahim e Ashkenazim, abordando as diferenças e semelhanças com calor, humor e música, além do termo Mizrahi e suas raízes dolorosas.
Ele foi ressignificado por judeus israelenses cujas famílias vieram do Irã, Marrocos, Síria e Afeganistão, tornando-se uma celebração de suas culturas em vez de um insulto velado. Mas o termo não é amplamente usado fora de Israel. Isso nos leva ao quarto ponto sobre identidade sefardita e mizrahi, às vezes se sobrepõem. Pronto para um exemplo que vai te deixar confuso? Imagine isso por um segundo. É 1952 em Damasco. Situação difícil para judeus na Síria. Os coãs, sem herança ibérica, viajam de navio para Nova York. Enquanto isso, os gabais, que realmente descendem da Espanha, cruzam a fronteira rumo a Israel. Em menos de uma década, os Coens, que lembro vocês, não têm herança ibérica, se tornaram judeus sefarditas americanos, enquanto os gabis agora se identificam como mizrahim e israelenses. Minha cabeça está girando. Os judeus que imigraram para Israel de países árabes ou muçulmanos foram definidos e nomeados pelo establishment israelense, em sua maioria Askenazi. Judeus que emigraram para países sem maioria judaica precisaram negociar novas formas de se definir. E muitos judeus que se estabeleceram na América, na Argentina ou na França se tornaram sefarditas mesmo que não tivessem raízes ibéricas. Lembre-se, sefardita vai além de uma ligação geográfica. Por isso, um judeu de Alepo, em Israel, pode se dizer mizrahi, enquanto seu irmão na França pode se definir como sefardita. Está confuso? Ainda não? Olha, identidades são confusas. Rótulos são muito mais complicados do que parecem. Nossas identidades se formam também em oposição à sociedade, numa disputa entre como nos vemos e como somos vistos. Mas aqui está o que eu acho mais importante: somos todos um só povo. As pessoas adoram rotular, categorizar e definir. É da natureza humana usar rótulos que podem ser úteis ao indicar como alguém se vê, religioso ou secular, de esquerda ou direita. Porém, pessoas não se resumem a grandes categorias. Somos como pinturas pontilhistas cheias de detalhes e nuances. Quanto mais você se aproxima, mais complexos nos tornamos e mais inúteis ficam nossos rótulos. Em um mundo onde Ashkenazim, Mizrahim e Sefaradim se casam, se misturam e convivem, esses rótulos ainda têm algum valor? Cada um deve responder essa pergunta, mas aqui está a minha opinião. É importante conhecer suas origens e manter as tradições familiares. Nunca devemos esquecer que pertencemos a uma família maior, que sobreviveu contra todas as probabilidades. O mais importante é que, no fim, estamos reunidos.